Boa noite, meu nome é Marco, vou apresentar um trabalho sobre grafos. Minha equipe é composta por mim, Juan e o Wendel. O nosso grafo é o grafo de clique, ou a gente pode chamar simplesmente de clique. O que são esses tipos de grafo? Geralmente, grafos de clique são subconjuntos de vértices de um grafo, onde todas as vértices estão conectadas diretamente entre si. Em termos mais simples, a gente pode dizer um clique é uma parte de um grafo em que cada vértice é vizinha de todos os outros vértices dentro desse subconjunto. A gente pode usar um exemplo mais prático para exemplificar. Nós temos um time de futebol e cada vértice, cada ponto é uma posição. Então a gente tem vários atacantes, vários zagueiros, vários goleiros. Se a gente quisesse saber somente os volantes, a gente poderia fazer a aplicação de um grafo de clique e saber somente os vértices interligados entre si da posição volante, né? Basicamente é uma das funções do clique. Geralmente esse tipo de gráfico são utilizados em diversas áreas para resolver problemas relacionados à otimização, análise de redes e modelagem de interações entre os conjuntos de elementos. Um grafo de clique, como já explicado, é onde cada par de vértices está conectado por uma aresta. A gente tem várias aplicações para esse tipo de grafo. A gente pode aplicar eles em redes sociais, bioinformática, compilação e análise de programas, também tem teoria de jogos, otimização de pesquisas operacionais e análise de grafo de redes de computadores. É uma ferramenta muito útil se a gente quiser desenvolver um subconjunto dentro do conjunto geral, como já utilizamos o exemplo do time de futebol. Com base nisso e na teoria dos grafos, cliques podem ser descritos da seguinte forma. Um grafo G de par ordenado V e E, vértices e arestas. Tranquilo. Já um clique KN é um subconjunto desse grafo G, onde todos os vértices estão conectados pelas arestas. A gente pode dar um exemplo, matematicamente falando, de um clique de tamanho 3, um triângulo. Se os vértices são A, B e C, as arestas são basicamente AB, BAC e BC. Todos os nós estão conectados pelas arestas, formando um clique. Então, basicamente, o que seria matematicamente falando esse tipo de grafo? Seria uma forma, um subconjunto de um conjunto maior, onde todos os seus nós, seus vértices, estão conectados por arestas. Não precisa ser basicamente um triângulo. A gente poderia dar um exemplo de um grafo de 3 pontos, né? Que teriam 4 vértices que ambos estariam conectados por arestas. Então, estaria tudo conectado. Basicamente, o grafo, usando a fundamentação matemática, esse tipo de grafo, é um subconjunto de grupos interligados entre si de um grupo maior. Dando continuidade, vamos explicar um pouco agora sobre o nosso código. A gente usou duas bibliotecas, a iNgraph, EG e a Matplotlib, para poder mostrar o gráfico. Começando, a gente fez essa função G e ggraph, que é basicamente para criar um grafo. Depois, a gente abriu a chave pesquisadores, colocou o nome de todos os pesquisadores e adicionou os vértices. Dando continuidade, a gente adicionou as arestas, que é a colaboração entre os pesquisadores. A gente colocou Ana e Bruno, Ana e Carla, Ana e Daniel, que é basicamente a ligação entre eles, entre as colaborações deles. Aí a gente fez aqui, encontramos os cliques no grafo de colaboração científica. A gente fez para ter no mínimo três pesquisadores. Aqui, cliques igual gclicks, botamos abrindo parênteses, mínimo 3. Aí plotamos o grafo e destacamos os cliques com essa função fig.ax igual a plt subplots. Depois disso, a gente definiu só as cores dos vértices e das arestas. Plotamos o gráfico completo, né? Aqui, layout glayout.fr e hashtag layout de visualização. Usamos essas funções para fazer a plotagem completa do gráfico. Colorimos os vértices arestas de acordo com os cliques encontrados. Então, a gente encontrou os cliques e a gente coloriu eles de acordo com o que a gente encontrou. Depois disso, a gente fez a replotagem do gráfico com os cliques destacados, usando essa função igplot, glayout igual layout. Que é basicamente a gente faz a replotagem do gráfico com os cliques que a gente encontrou antes disso. Aí a gente exibe os cliques encontrados com essa função print, clique encontrados. Então, basicamente, foi essa a estrutura do nosso código.
Pode abaixar um pouco, né? Essa é a estrutura do nosso código, a gente usou isso para fazer a plotagem desse grafo em clique. Agora a gente vai plotar o grafo e mostrar a visualização do nosso trabalho. Agora que plotamos o grafo, ele dá uma contextualização do nosso código. Basicamente, aplicamos o conceito de clique em um grafo para uma área de rede de colaboração científica. Nesse caso, cada nó vai representar um pesquisador e cada aresta entre dois nós representa a colaboração entre eles. Seriam exemplos disso um artigo científico, um TCC, ou uma pesquisa em conjunto sobre diversos temas. Seria basicamente quando eles trabalharam em equipe, né? Que a gente pode encontrar um grupo de pesquisadores que tem uma forte colaboração. O que seria o clique nesse gráfico? Ele representaria um grupo de pesquisadores onde todos os colaboradores entre si já fizeram um projeto, ou uma publicação, ou um artigo em conjunto. Aqui, né, para criar esse aqui, a gente usou a biblioteca do ngraph, que ele cria e visualiza o gráfico. Aí ele calculou também os cliques, para a gente conseguir plotar esse gráfico aqui. Aí usou o Matplotlib para fazer a visualização. Então, qual seria a utilidade desse tipo de grafo num outro exemplo? Poderíamos levar em consideração também que queremos fazer um grupo de pesquisas relacionadas ao meio ambiente e temos uma lista X de candidatos. A gente poderia usar o grafo de clique para saber quais desses candidatos já fizeram colaborações entre si. Temos 5 vagas. A gente quer saber se alguns deles, 5, já trabalharam, cada um com cada membro. Então seria bastante útil. No caso, eles poderiam ter uma compatibilidade melhor. Como a gente pode ver aqui no gráfico, o clique é basicamente essa parte da esquerda também. Um dos cliques é que Carla já trabalhou com o Daniel já trabalhou com a Ana já trabalhou com o Bruno. Então, todos eles já têm uma colaboração entre si. Então, no nosso exemplo de criar um grupo de pesquisa de 4 pesquisadores, cientistas representados aí, seria bem útil, porque como todos já têm uma experiência em conjunto entre si, cada um já tem participação em projetos ou pesquisas de outro, eles teriam uma compatibilidade maior, né? Então, esse seria o nosso gráfico, plotado, tudo certo, e o clique é essa parte da esquerda, onde todos têm ligação entre si. Esse gráfico da direita, ele é um outro gráfico, só que desses 3 colaboradores, Fábio, Elisa e Gabriela. Esses 3 já trabalharam entre si, então ele gerou outro clique. Então, basicamente, esse é o grafo de clique. Ele pega um grafo maior, que é um conjunto completo, e tenta puxar os cliques. São basicamente os subconjuntos onde todos os vértices estão interligados pelas arestas, né? Agora eu vou voltar aqui para o nosso código, só para finalizar a apresentação e mostrar ele novamente. Aqui o código, as bibliotecas utilizadas. Aqui a gente fez a inserção dos colaboradores, como eu já expliquei, os pesquisadores e suas colaborações. Dessa parte, a gente pode analisar, essa parte do tópico 3, a gente pode analisar de onde ele vai tirar as partes para criar o clique. Basicamente, esse foi o nosso trabalho. Obrigado. Boa noite, professor. Finalizando a nossa apresentação agora.